Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 1, versos de 7 a 12. Acho que está dando uma microfonia aqui para mim, Carlinhos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versos de 7 até o verso de número 12. Leia a palavra de Deus com atenção e fé, porque é a voz de Deus para o seu coração. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra é tão rica, e numa pequena porção, nós temos tantas coisas, Pai. Nós temos tanta graça, tanta bondade do Senhor. Pedimos que nessa noite o Senhor nos ajude a olhar para esse texto, a entender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar e a aplicar também ao nosso coração, Pai. Ser propício a nós, pecadores, é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Carlinhos, ainda está com uma microfonia aqui, um eco, na verdade. Crianças, o desenho de hoje, vocês vão desenhar a paisagem mais bonita que vocês já viram na vida de vocês. Eu sei que vocês são crianças viajadas, já viram muita coisa nesse mundo, né? Então vocês vão desenhar, pode ser um ponto turístico, pode ser uma montanha, uma praia, quem sabe a coisa mais bonita que você já viu, que você já passeou, que você já conheceu. O mundo, ele criou, na verdade os homens avaliaram isso, né? E criaram as 7 maravilhas do mundo antigo. Você deve ter estudado isso nas suas aulas de história, talvez tenha tido até prova, né? Decorado esses nomes que a gente nem se lembra mais. O mausoléu de Helicarnasso, a grande pirâmide de Gizé, a estátua de Zeus em Olímpia, os jardins suspensos da Babilônia, o farol de Alexandria, o templo de Ártemis em Éfeso, o Colossos de Rhodes. E essas maravilhas foram dadas ao mundo, foram construídas para expor beleza, mas também para expor muita idolatria. Nós vemos aqui, na maioria dessas grandes obras, muita idolatria dos povos antigos. É verdade que hoje nós temos as 7 maravilhas do mundo moderno. Você sabe quais são? Tem a muralha da China, tem o Cristo Redentor, lá tem que se desviar de umas balas de vez em quando. Tem a pirâmide Maia no México, tem um grande sítio arqueológico Inca em Machu Picchu, tem o Coliseu na Itália, eu acho esse talvez o mais bonito, junto com Petra na Jordânia, e tem o Taj Mahal também na Índia. Queridos, são monumentos, são grandes construções que evidenciam a beleza que nós podemos colocar em arte. Muitas dessas coisas aqui foram construídas, demoraram muitos anos para serem construídas, expressam a história do mundo, expressam a respeito de culturas antigas. Esses locais, de fato, são grandiosos. Talvez você possa programar aí a sua próxima viagem de férias, né? Fazer um tour pelas 7 maravilhas do mundo. Você já sai do Rio de Janeiro, passa ali no Cristo rapidinho, que nem é tão bonito assim, né? Para nós reformados, ele perde um pouco da beleza, né? E aí você vai viajando ali, vai conhecendo essas maravilhas do mundo moderno, esses monumentos construídos com tanta arte, com tanto poder, em que nós olhamos e ficamos admirados. Talvez a gente fique boquiaberto mesmo diante de Petra na Jordânia. As fotos são maravilhosas. Pessoalmente, não sei, mas as fotos são bonitas. O Taj Mahal, o Coliseu na Itália,
O homem é capaz de construir, de fato, grandes coisas. O homem é capaz de construir grandes coisas belas, bonitas. Mas essa noite, queridos, nós temos algo muito mais belo que nos foi dado. Uma maravilha muito maior do que obras humanas, do que estátuas, do que coliseus. A maior maravilha que esse mundo já conheceu, nem é tanto antiga, é moderna, é a salvação que nós temos em Cristo Jesus, a obra perfeita do Redentor. E eu espero, de coração, que você não tenha se acostumado com essa obra perfeita, que nós vemos diariamente na nossa vida, que nós estamos testemunhando agora publicamente para a sociedade do qual nós cremos em Cristo Jesus. Nessa noite nós vamos expressar essa obra perfeita do Redentor. E eu espero que você saia daqui ainda mais admirado com aquilo que Cristo fez na cruz pela sua vida. Um resumo daquilo que eu quero trazer nessa noite é que a obra de Cristo é a maior maravilha que o mundo conheceu. É simples. A obra de Cristo é a maior maravilha que o mundo conheceu. Nós estamos nessa exposição do livro de Efésios e nós começamos há pouco tempo. E semana passada o reverendo Mateus, creio que foi ele falou um pouco da obra do Pai. Ele começou então esse hino trinitariano, e ele deve ter falado isso, que esse hino, isso aqui é construído na forma de um hino, de 3 a 14. E se você olhar aí do 3 até o verso de número 5, ele vai expor a obra do Pai, e no verso de número 6 ele vai dizer, para o louvor da glória da sua graça. O segundo verso dessa canção, então, que nós vamos expor nessa noite, é a obra redentora do Filho. E no verso de número 12 ele vai terminar dizendo, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Depois ele passa então a expressar a obra do Espírito Santo. E o louvor, verso de número 14, em louvor da sua glória. Ele foi construído então numa forma de um hino do Novo Testamento, no qual esse refrão expõe a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e como que isso tudo foi feito para a glória do nosso Deus. E sabe de uma coisa? Isso, na língua grega, é uma sentença só, tá? É como se fosse uma frase só. A gente lê isso aqui numa tacada só, tem que respirar diante de tanta beleza, diante de tanta maravilha, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo diante dos nossos olhos. Semana passada, então, o reverendo Mateus falou a respeito da obra do Pai, que expressa aquilo que foi feito na eternidade passada, se assim nós podemos dizer, mostrando o plano soberano de Deus de nos predestinar, de nos adotar antes da fundação do mundo. E nessa noite, então, nós passamos a mostrar a obra no presente, aquilo que Cristo fez e faz por nós. E semana que vem nós falaremos, não eu, mas o reverendo que pregar aqui falará a respeito da obra do Redentor, apontando para aquilo que o Espírito Santo é e aquilo que ele fará também na eternidade, de nos selar e de nos garantir a salvação. Então nós temos aqui nessa sentença um hino trinitário, com um refrão, nós temos passado, presente e futuro, expondo e mostrando a grandiosa obra de Deus em nos salvar. E nessa noite, então, nós vamos falar dessa obra perfeita do Redentor. E hoje eu vou falar numa tacada só, como o texto manda. Não vou ter subdivisões aqui, você que anota. Eu não vou falar ponto 1, ponto 2, ponto 3. Vai ser, de fato, numa tacada só, como o texto nos manda. A redenção aqui, queridos, o texto começa dizendo que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo Jesus, no qual temos a redenção. Essa palavra é muito importante para nós, não só porque é o nome da nossa igreja, não só porque nós levamos isso nas nossas camisetas, no jump, nos jogos, mas porque redenção de fato significa uma libertação como resultado de um pagamento, de um resgate por um escravo. Essa é a ideia de redenção à luz do Novo Testamento. Todos nós éramos escravos do pecado, todos nós éramos escravos, mas uma vez que Cristo pagou, e 1 Pedro vai dizer que Ele pagou de uma vez por todas, o justo pelo injusto, nós temos então a redenção, e o texto diz, olha, o qual temos, nós temos hoje a redenção, nós temos em Cristo a redenção, e como nós lemos no texto de Romanos, a justiça de Deus, ela precisava ser satisfeita. Nós pecamos,
Nós somos pecadores, nós nascemos em pecado, nós temos uma dívida, e essa dívida precisava ser paga. E quando nós olhamos para o capítulo 2 de Efésios, e nós vamos expor isso daqui a algumas semanas, Paulo vai mostrar que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós, por nós mesmos, nós não tínhamos condição de pagar essa dívida, porque estávamos mortos. E aqui vale a pena a gente fazer um lembrete. O presbítero Charles falou um pouco a respeito do Evangelho de Romanos. E Efésios é considerado por muitos teólogos como um resumo do livro de Romanos. Você vai ver muitos dos assuntos de Romanos agora sendo condensado nessa pequena carta, e principalmente aqui nesse capítulo nós vemos o livro de Romanos de uma forma muito evidente, é uma carta resumo de Romanos. E então a redenção ela está intimamente ligada com a ideia da justiça e da justificação. Ou seja, a nossa condição sem Cristo é uma condição de escravidão, é uma condição de dívida, e uma vez que as nossas inclinações são más, uma vez que nós nascemos, somos concebidos em pecado, nós fazemos aquilo que não glorifica o Senhor, e nós tínhamos uma dívida impagável. Pior que dívida de cartão de crédito. Era juros sobre juros, era pecado sobre o pecado, era uma dívida humanamente impagável. E nós, por nós mesmos, estávamos mortos, nós por nós mesmos não temos mérito nenhum, não temos boas ações que são suficientes para nos salvar, para receber de fato a redenção dos pecados. Nós jamais poderíamos concluir uma obra dessa magnitude. Nos nossos esforços, por melhores que sejam, nós não somos capazes de fazer a obra que só Cristo Jesus conseguiu e obteve por meio da cruz do Calvário. E é exatamente nesse sentido que nós temos a redenção, porque a redenção implica numa emancipação da maldição da lei. Gálatas 3 vai dizer que Cristo se fez maldito em nosso lugar. Ele assumiu essa maldição sobre si para que eu e você pudéssemos ser libertos da maldição do pecado. Ele nos dá então uma restauração verdadeira, Ele nos dá a liberdade a partir da sua obra salvífica. Queridos, isso nós temos por meio desse sangue precioso. E para que isso acontecesse, foi necessário que Cristo Jesus fosse substituto da minha vida, da sua vida, naquela cruz de vergonha. Porque eu e você poderíamos morrer na cruz, mas nós não conseguiríamos nos salvar, porque nós temos pecado. E Cristo Jesus, então, Ele é tanto o sumo sacerdote, como a oferta perfeita pelo pecado. Mas Ele é perfeitamente homem, Ele é perfeitamente Deus, Ele se identifica em nós, e é por isso que a sua redenção é uma redenção perfeita, é uma redenção completa. É por isso que Cristo Jesus bradou: está consumado. Está consumado. A obra de Cristo é uma obra perfeita. E não tinha outra maneira, queridos, de nós recebermos a salvação, senão por meio do sangue de Cristo Jesus. Era necessário que Ele fizesse expiação, era necessário que Ele derramasse o seu sangue, era necessário que Ele vivesse a vida perfeita que eu e você não conseguimos viver. E a palavra de Deus diz que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E louvado seja Deus por isso. Porque é exatamente por meio dessa obediência que nós temos a redenção pelos nossos pecados. Para que essa redenção pudesse acontecer, irmãos, era necessário que aquela escrita de dívida fosse paga, e essa dívida foi toda paga por meio do sangue de Cristo Jesus. Você já parou para pensar nisso? Que foi necessário que Cristo Jesus fosse morto, pingasse o seu sangue real naquela cruz de vergonha, para que eu e você recebêssemos o perdão dessa dívida que nós tínhamos. Custou muito caro, custou a vida do Filho de Deus, para que a gente recebesse a redenção, para que a gente esteja aqui nessa noite hoje, irmãos. Custou a vida de Cristo Jesus.
Mas louvado seja Deus, porque o Evangelho não é só que Cristo morreu. O Evangelho é uma mensagem completa que diz que Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus e um dia Ele voltará para nos buscar, para julgar as nações. E nós teremos essa redenção completa, nós viveremos longe do pecado, não teremos mais flertes com aquilo que é mal. Isso custou a vida de Cristo Jesus. Essa redenção, ela foi obtida por meio de sofrimento e de muito sofrimento. Isaías 53 diz que Deus se agradou em moer o Filho dele. Ele morreu pela minha vida, pela sua vida, para que eu e você tivéssemos a redenção. Deus nos concedeu gratuitamente no amado da nossa alma, Cristo Jesus, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. É exatamente por meio desse sangue que nós temos a remissão, queridos. E aqui redenção e remissão são palavras sinônimas, praticamente no mesmo sentido do texto grego. Você sabe que a remissão, quando nós temos uma remissão de uma doença, talvez alguns irmãos aqui passaram por um câncer, passaram por uma luta desse sentido, e quando você tem a remissão daquela doença, é que aquela doença foi de fato curada, de fato ela foi embora, você está liberto daquilo. E o apóstolo Paulo usa essa ideia dizendo, olha, vocês receberam a redenção e a remissão por meio do sangue de Cristo Jesus. Definitivamente eu e você fomos libertos do pecado por meio do Senhor Jesus. E isso deve nos levar para uma vida, sim, de santificação. Porque uma vez que somos filhos de Adão, estávamos todos nós condenados por meio da sua desobediência. Por meio da desobediência de um homem, todos nós desobedecemos. Ele é o nosso pai. Ele pecou ali no jardim e todos nós estávamos representados em Adão. Entretanto, foi exatamente por meio da obediência de um só homem, o segundo Adão, Cristo Jesus, que nós, o seu povo, recebemos a redenção. Mas a palavra de Deus diz que isso só era possível com derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E Cristo Jesus, então, Ele precisou se entregar como oferta perfeita, o Cordeiro Imaculado de Deus, sendo imolado pela minha vida, pela sua vida, para que nós recebêssemos de fato a salvação, a redenção. O Senhor Jesus, Ele cumpre plenamente todas as exigências da lei. Cristo Jesus cumpre plenamente a lei em nosso lugar, para que eu e você recebêssemos essa salvação maravilhosa. E para que a gente deixe de ser escravo. E, irmãos, isso é música para os nossos ouvidos. Se isso é um hino, esse é um refrão que alegra o nosso coração, que nos dá esperança, que nos enche de alegria para viver a nossa vida cristã, porque nós temos de fato a redenção dos pecados, nós não somos mais escravos. Talvez você esteja aqui lutando com pecados durante anos, e deixa eu te lembrar, por meio da palavra de Deus, que em Cristo Jesus você tem a redenção dos pecados. É possível vencer pecados, é possível ter uma vida transformada. Não é pelos seus esforços, não é pelos seus méritos, é pela obra grandiosa, maravilhosa de Cristo Jesus, que nos salva, mas também que nos santifica. Talvez você esteja desanimado na sua vida cristã, durante tantos anos lutando com os mesmos pecados. Olha para esse texto, querido, o qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós temos a redenção dos pecados. Você pode viver uma vida santa diante de Deus, porque Cristo Jesus conquistou isso na cruz do Calvário para você. Isso é bênção de Deus. Isso é orquestra harmônica com notas perfeitas, anunciando a grande salvação em Cristo Jesus. Mas talvez você esteja confiando muito na sua performance. E sabe, o Evangelho nos livra disso.
O Evangelho nos livra de confiarmos na nossa performance, porque o Evangelho é a mensagem de Cristo, no qual Ele é o protagonista da nossa salvação. Foi Ele que viveu perfeitamente, foi Ele que derramou o sangue em nosso lugar. Nós somos salvos por meio da sua obediência. Por isso, querido irmão, tire esse fardo dos seus ombros, pare de confiar na sua performance, pare de confiar em si mesmo. Volte os seus olhos para Cristo Jesus, do qual de fato nos dá a redenção dos pecados. Você precisa ser aperfeiçoado, mas não é por você mesmo, é por meio do Senhor Jesus. Ele é capaz de te fazer uma nova criatura, de te dar uma nova identidade. Será que você de fato entende que você faz parte do povo santificado de Deus? Será que olhando para esse texto, você fica boquiaberto com o tamanho da graça de Deus, como o texto diz aqui, a riqueza da graça de Deus, queridos? Nós nos espantamos com esculturas, nós nos espantamos com paisagens bonitas, nós nos espantamos com o pôr do sol, mas olhamos para o Evangelho como uma mensagem qualquer. Nós precisamos olhar para esse texto, queridos, e encher o nosso coração de alegria, encher a nossa vida de sentido, porque é isso que de fato dá sentido para a nossa vida, é o Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a maior obra que um homem pode ver. Brasília virou um canteiro de obra, é viaduto para tudo que é lugar, mas nenhum viaduto, nenhuma obra, nenhum monumento se compara com a obra perfeita do Redentor. Nada. Nenhum homem é capaz de fazer algo grandioso ao ponto de chegar aos pés daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Isso expõe a grandeza do poder soberano do nosso Deus. Deus pegou gente pecadora como eu, como você, e o texto vai dizer que Ele derramou essa graça, segundo a riqueza da sua graça, o qual Deus derramou em nós abundantemente. Queridos irmãos, essa dívida era enorme, e você conhece os seus pecados, você sabe de onde você saiu, você conhece a sua história, você não conhece? Eu espero que sim. Olha para o que você era sem Cristo Jesus. Olha para os seus pecados, para os seus pensamentos, para as suas palavras. Agora há pouco, na oração pastoral, nós tivemos a oportunidade de pedir perdão pelos nossos pecados. E nós fazemos isso dominicalmente. E às vezes a gente não sai nem do portão aqui, e já está pecando de novo. Mas em Cristo Jesus, irmãos, nós temos a redenção dos pecados. Nós temos a remissão dos pecados. É Deus, é Cristo Jesus que trata as nossas emoções pecaminosas, as nossas ações rebeldes, as nossas palavras que não condizem com a palavra. Ele derrama graça sobre a nossa vida em Cristo Jesus. E o texto vai dizer que essa graça é rica, é segundo a riqueza da sua graça. É uma graça rica porque Romanos vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente se espanta às vezes com os pecados das pessoas. A gente não deveria fazer isso não, irmãos. Nós temos o mesmo potencial. Agora, quer ver uma coisa que deve nos espantar, que deve nos deixar admirados? É a graça de Deus. Porque o pecado não pode nos surpreender. Nós temos o nosso coração assim. Mas quando nós entendemos essa rica graça de Cristo Jesus, irmãos, isso nos deixa atônitos. Deus salvou a sua vida, Deus salvou a minha vida, Deus transformou gente que não queria, Deus transformou gente rebelde, inimigos, assassinos, perseguidores da igreja, e essa rica graça de Deus é capaz de salvar qualquer coração. Aqueles que Deus preparou, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, foram escolhidos para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus, na eternidade passada, escolheu os seus eleitos,
E Deus diz: olha, eu vou salvar e vou mostrar a riqueza da minha graça para o mundo, como eu sou capaz de transformar gente ruim em filhos amados em Cristo Jesus. Não tem monumento que seja comparado a isso, irmãos. Não tem paisagem, não tem beleza maior do que o Evangelho do Senhor Jesus. E essa rica graça, como o texto vai dizer, ela foi derramada sobre nós com muita abundância. É rica graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda a sabedoria e prudência. Literalmente o que Deus dá é derramar, é transbordar graça sobre nós. Essa ideia da palavra que Deus derramou abundantemente sobre nós, é que Deus fez transbordar. Não é que Deus nos deu uma graça pequena, se é que é possível Deus fazer isso. É que Deus transbordou essa graça. O Evangelho da salvação é uma graça transbordante, é uma rica graça, no qual Deus derrama sobre nós com toda a sabedoria e prudência. É interessante que muitas pessoas, quando olham para a doutrina da predestinação, elas ficam meio assim, de nariz torcido, e dizem assim: mas e se a pessoa quiser ser salva? Deus não vai deixar então? Deus vai fechar as portas? A pessoa quer buscar Deus e Deus vai dizer assim: não. Esse é o tipo de pergunta de quem ainda não entendeu a soberania de Deus. Mas esse texto nos mostra que Deus derramou essa graça com toda sabedoria. Não foi algo aleatório da parte de Deus. Sabe, Deus assim, vou passar as pessoas assim na minha frente, esse vai ser salvo, esse vai ser salvo. O texto vai dizer que Ele derramou essa graça com toda a sabedoria e prudência. Em outra versão, com toda a sabedoria e discernimento. Deus sabia exatamente o que Ele estava fazendo em Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus foi uma obra pensada, foi uma obra que expressa a sabedoria, que expressa a mente de Deus, que expressa o caráter de Deus. Essa redenção em Cristo Jesus é uma redenção perfeita. Queridos, isso é graça sobre a nossa vida. E você consegue perceber a grandiosidade disso? Muitas vezes nós nos esquecemos. Nós entramos na igreja e achamos que de fato essa obra redentora é apenas para a nossa salvação, que essa mensagem é a mensagem apenas do início da nossa fé, mas não, a mensagem de redenção é a mensagem da nossa vida inteira. É a mensagem que nos salva e que nos santifica, é a mensagem diariamente para o nosso coração, é a mensagem para os nossos filhos, é a mensagem para o nosso casamento, é a mensagem quando nós dirigimos, quando nós trabalhamos, é a mensagem do Evangelho que dirige tudo o que nós fazemos e nós não podemos nos acostumar com isso. Falei agora há pouco aos irmãos aqui que estavam servindo na música. Nós muitas vezes nos acostumamos com algo que nós não deveríamos nos acostumar jamais. Nós olhamos para esse texto e dizemos: bom, eu já sei, eu já li um livro sobre redenção, eu sei o que é isso. Nós não podemos, irmãos, nos acostumar com isso. Nós não podemos nos acostumar com a grandiosidade do Evangelho. Nós precisamos olhar para isso e o nosso coração tem que bater mais forte quando nós entendemos o que Cristo Jesus fez por nós. Porque se eu me esqueço da redenção, se eu me esqueço do Evangelho, eu perco essa visão do que Deus fez por mim. E então eu passo a minimizar todo o sofrimento de Cristo Jesus. Eu passo a achar que a mensagem do Senhor Jesus é uma mensagem pequena, é uma mensagem banal. Eu passo então a querer evangelizar as pessoas pensando em todo um discurso filosófico, cheio de palavras bonitas, quando na verdade o Evangelho é simples. Ele é tão simples que as pessoas lá fora digam assim: é isso que vocês têm para oferecer? Sim. E a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que me crê. É simples, mas é o poder de Deus. É o Evangelho que salva. Esse texto, então, irmãos, é um chamado para a igreja, para voltar os seus olhos para Cristo Jesus. Nós precisamos sair daqui dessa noite mais gratos por aquilo que Cristo Jesus fez.
Pensa nas suas orações ao longo do dia. Você ora pelo café da manhã? Eu espero que sim. Você ora às vezes pelo trânsito. Você ora pelo seu dia. Você ora pelo almoço. Você talvez assim ore pelos enfermos da igreja. Talvez você ore pelos missionários. Você ora de volta para casa, pelo jantar. Você tenta orar na hora de dormir, né? Às vezes você começa a falar amém no outro dia. Mas qual foi a última vez que você orou, especificamente agradecendo a Deus pela obra de redenção em Cristo Jesus? Você está vendo como a gente se esquece disso? Você está vendo como muitas vezes a gente minimiza essa obra do Redentor? Queridos, essa obra é uma obra gloriosa. Porque é exatamente por meio da obra do Redentor que o verso de número 9 vai dizer que Deus nos desvendou o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, o prazer que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O verso de número 9 mostra essa finalidade da nossa redenção, de desvendar o mistério, de desvendar a obra de Cristo Jesus. Você se lembra que desde Gênesis 3, Deus havia prometido o descendente da mulher. Deus diz, olha, vai vir o descendente da mulher, ele vai esmagar a cabeça da serpente, e nós começamos então a ver o livro de Gênesis, e cada página, cada letra, cada parágrafo da Bíblia é um desvendar da revelação progressiva de Deus, apontando para Cristo Jesus. Semana passada nós expomos o livro de Êxodo, falamos do Santo dos Santos, das cortinas rasgadas, Cristo Jesus bradando está consumado, e o próprio Deus rasgando as cortinas do templo. Ao longo de toda a história, nós vemos essa revelação progressiva, mas até o devido tempo em que essa revelação tomou o seu ápice na encarnação de Cristo Jesus, quando Ele veio a essa terra, quando Ele se encarnou, quando Ele veio habitar entre nós, Deus mostrou ao mundo a grandiosidade do seu poder. Deus se fez homem por nós. Cristo Jesus tocou essa terra. Cristo Jesus andou entre nós. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e Ele voltará de novo a tocar essa terra com poder e glória. Esse é o mistério da vontade de Deus. Deus está expondo por meio da obra do Redentor, por meio dessa obra de redenção, todo o seu plano soberano de salvar os seus eleitos, de salvar a sua igreja. Queridos, de uma maneira poderosa, Deus usa a minha vida e a sua vida como um testemunho público da grandeza do seu poder. Pecadores de todas as eras, gente que não merecia, Deus dizendo assim, olha, está vendo a grandeza do meu poder? Eu sou capaz de transformar pessoas, eu sou capaz de transformar gente indigna, eu sou capaz de transformar traidores em filhos amados. É isso que Deus está fazendo, queridos. Deus está mostrando o seu poder por meio de Cristo Jesus. E é exatamente por meio do Senhor Jesus que nós entendemos todo o Antigo Testamento. E nós temos tido essa tarefa de a cada semana, expondo o livro de Êxodo, expondo o Antigo Testamento, mostrar como que aquele texto, na verdade, é um apontamento de Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é sobre Cristo Jesus. É tudo sobre o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz então que Ele desvenda esse mistério, e esse mistério mostra que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, seja no céu, na terra, debaixo da terra. Significa que as obras monumentais que nós temos no mundo, na verdade, deveriam apontar para a glória de Cristo. Todas as nossas obras deveriam apontar para a glória de Cristo. O problema é que o homem vaidoso como é, orgulhoso como é, ele quer construir monumentos, ele quer ser glorificado, ele quer ser lembrado na história. Mas nós precisamos entender, queridos, que nós somos coadjuvantes nisso.
nós somos personagens, nós não somos personagens principais nessa história, é a história da redenção, é a história de Cristo Jesus o Senhor. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória do nosso Senhor. Porque o texto vai dizer que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. E talvez você esteja confiando muito em você, talvez você se ache o bonzão, talvez você até ache que tudo aqui na igreja gira ao seu redor. Poxa, podia ser assim, podia ser daquele jeito. Talvez na sua casa, no seu casamento. Talvez você ache que todo mundo deve servir aos seus caprichos. Mas olha para esse texto. Não há espaço, queridos, para acharmos que nós somos personagens principais dessa história. A palavra de Deus diz que Deus faz convergir tudo em Cristo, porque é tudo sobre Cristo. A salvação é obra perfeita do Redentor, por meio do seu sangue, esse sangue precioso derramado pela minha vida e pela sua vida. Por isso a palavra de Deus nos convida para ter um entendimento, para ter uma visão correta de si. Não tem esse negócio de autoestima elevada. Aqui todo mundo tem que baixar a bola, porque a igreja fala sobre Cristo Jesus. E quando os nossos olhos estão em Cristo Jesus, nós entendemos exatamente o nosso papel. Nós baixamos as nossas armas, nós entendemos que nós precisamos servir, amar, que nós precisamos glorificar a Deus por meio da nossa vida, porque tudo foi obra do Redentor. Então, da próxima vez que o egoísmo te bater a porta, talvez crianças, vocês assim que querem tudo do jeito de vocês em casa, deixa eu lembrar uma coisa para vocês, crianças, e para os adultos também. É tudo sobre Cristo Jesus. Não é sobre você. A igreja não é sobre você. A igreja não é sobre o que nós achamos melhor. A igreja não é nem sobre o que o conselho acha melhor. É sobre como devemos glorificar o nosso Deus através de Cristo Jesus. Essa é a mensagem que nós queremos levar. Isso é tão glorioso, irmãos, que o texto vai dizer, verso de número 11, que nós fomos feito herança por meio de Cristo Jesus. A gente olha para esse texto e a gente precisa apertar os cintos, porque a informação aqui é muito grande, é muito maravilhosa. Nós fomos predestinados e fomos feitos herança em Cristo Jesus. E a herança, você sabe, é uma recompensa, um presente, algo que talvez alguém deixe para você, o seu pai, a sua mãe. Eu tenho uma santa expectativa de que minha mãe seja milionária e deixe uma herança para mim. Ela só não está me contando ainda, sabe? Para eu não ficar muito animado. O fato é que em Cristo Jesus, nós somos feitos herança. Você deve se lembrar as palavras do Senhor Jesus, dizendo que Ele não iria perder nenhum dos que o Pai o deu. Agora o texto diz que nós somos feitos herança. De fato, Deus nos deu em Cristo Jesus, Deus nos fez em Cristo Jesus como herança, como algo precioso, não porque nós temos mérito em nós mesmos, mas porque a obra de Cristo Jesus é aplicada a nós, porque em Cristo Jesus nós somos justificados. É essa obra na morte e na ressurreição de Jesus que nos proporciona sermos herança. Nós não temos valor em nós mesmos, mas a partir de Cristo Jesus em nós, sim, nós somos preciosos para o Senhor, porque Ele nos amou de uma maneira tão profunda, tão maravilhosa, que Ele nos deu o seu único Filho. Queridos, que amor é esse? Que amor precioso é esse? Que um pai entrega o seu próprio filho para morrer por pessoas que eram inimigas. Isso não espanta seu coração, não? Isso não mostra para você um senso, não dá para você um senso de humildade? Porque, queridos, quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos que éramos escravos e fomos libertos exatamente por esse amor de Deus em Cristo Jesus, e que por Ele nós somos feitos herança,
Irmãos, isso deve nos levar a uma vida diferente, a uma vida de santificação, a uma vida que entende que tudo que nós fazemos, como diz o verso de número 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Toda essa obra do Redentor, toda essa obra de derramar o sangue, toda essa obra de Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas, no qual nós somos feitos herança, tudo isso não é para batermos no peito, não é para sairmos daqui hoje cheios de vaidade, cheios de orgulho. Toda essa obra é para nos humilhar, para que a gente glorifique o nome do nosso Deus em Cristo Jesus, porque essa é a obra perfeita do Redentor. É essa obra que salva, é essa obra que santifica, é essa obra que nos dá esperança, é essa obra que vai nos mover ao longo da semana para vivermos, trabalharmos, fazermos todas as coisas para a glória do nosso Deus. E nós precisamos sair daqui boquiabertos com tamanha grandeza, porque nos faltam palavras para expressar o que é o Evangelho. Nos faltam palavras humanas para expressar o que é essa rica graça de Deus sobre nós, irmãos. Nós somos alvos desse amor. Deus escolheu a mim e a você. Nós que não temos méritos, nós que não temos em nós nada. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós éramos as coisas loucas desse mundo. Mas Deus nos escolheu em Cristo Jesus para mostrar para aqueles que são o seu poder e a grandeza da sua obra em Cristo Jesus. Nós somos testemunhos do poder do Evangelho. Então, da próxima vez que você pensar no assunto da redenção, da predestinação, lembre-se que não tem nada a ver com você. Lembre-se que não tem nada a ver com os seus méritos, mas tem tudo a ver com a obra do Senhor Jesus. Porque é Ele quem faz tudo. Eu não sei o quanto você pensa nisso, de verdade. Eu não sei o quanto você se lembra da sua salvação ao longo da sua semana. Talvez você pense em ter dinheiro, um posicionamento social, qualquer coisa do tipo. Mas a sua salvação não é por causa disso. A sua salvação é porque Cristo Jesus se entregou no seu lugar para te dar uma redenção, para te libertar, para tirar você da condição de escravo para filho amado. Ele fez isso, vivendo de forma perfeita, morrendo de forma violenta, ressuscitando de forma miraculosa, subindo aos céus de forma maravilhosa, e Ele vai voltar para buscar a sua herança. E naquele dia glorioso, irmãos, nós ficaremos boquiabertos com a glória do nosso Deus. Hoje, no café da tarde com as crianças, antes de vir para a igreja, a gente estava falando um pouco disso. E a gente estava falando com as crianças, você já parou para pensar naquele momento em que a trombeta vai soar e o Rei da Glória vai vir buscar a gente, com todo o seu poder, com todas as suas carruagens, com todos os seus anjos, com todo o seu poder, levando a gente para viver nessa nova Jerusalém, totalmente longe do pecado. Eu não sei o quanto você pensa nisso, mas isso deveria estar na sua mente todos os dias. É hora da gente se preparar para isso. Escatologia nos leva necessariamente à santificação. Quando nós pensamos na doutrina dos fins dos tempos, isso necessariamente deve nos levar ao quebrantamento e dizer: eu preciso me preparar para me encontrar com o meu Redentor, porque o meu Redentor vive e Ele voltará para me buscar. Quero concluir. E aí, crianças, qual é o lugar mais incrível que vocês já foram? Deixa eu falar uma coisa para vocês, crianças. Esse desenho aí de vocês, por mais bonito que seja, não é nada comparado ao que Cristo fez por nós. Você não precisa desenhar e você nem conseguiria desenhar isso. Não teria folha suficiente, crianças, para desenhar o amor de Deus por nós. Não teria folhas e papel suficiente no mundo inteiro
para mostrar essa obra perfeita do Senhor Jesus. Não há homem, não há artesão, não há ninguém, não há arquiteto nenhum, não há natureza capaz de mostrar a grandeza da obra do Senhor. Mas o nosso Deus nos mostrou isso em Cristo Jesus. E hoje talvez você não consiga fazer uma viagem para conhecer as 7 maravilhas do mundo, mas você tem a palavra de Deus para conhecer a maior obra que nós conhecemos. Que você saia daqui com a sua palavra hoje, certo de que por meio da palavra de Deus, você pode e deve conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, pedimos, Deus, que os nossos olhos estejam sempre atentos à obra perfeita do Redentor, Pai. Que estejamos com o nosso coração sempre admirados, que estejamos sempre quebrantados diante de Ti. Que o Evangelho, Senhor, sempre nos impressione e nos leve a uma vida de santificação, Pai. Se há pessoas aqui nessa noite que não conhecem a Cristo Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito convença do pecado, traga salvação e regeneração, para que sim possam abrir os olhos e agora, com a fé que o Senhor dá, se arrependerem e crerem em Cristo Jesus como o seu único e suficiente Salvador, Pai. Sê propício a nós mais uma vez. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e em resposta